Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição deste sábado do nosso giro de notícias, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vasco que entra em campo amanhã contra a equipe do Internacional. Bom, tem chance do Vasco entrar em campo amanhã já dentro da zona do rebaixamento, dependendo dos resultados da rodada no dia de hoje. A gente vai conferir tudo isso aqui. Falando em rodada, a gente vai falar sobre um jogo que a CBF adiou do Vasco, mas é o jogo da Copa do Brasil, né? Mudou ali de data, você vai entender aqui tudo isso. A gente vai falar da provável escalação do Vasco amanhã, o Vasco que terá 3 desfalques contra a equipe do Internacional. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Depois da vinheta vai ter um recadinho muito bacana do Grupo Viriato, que é parceiro aqui do nosso canal e que foi gravado comigo de uma forma muito bacana. Rodou a vinheta. Bom, pode até parecer clichê falar esse tipo de coisa, mas eu não consigo imaginar o que seria a minha vida, como seria a minha vida se não fosse o Vasco ou se eu não fosse vascaíno. Uma história marcante que eu tenho com o Vasco é na final da Copa do Brasil de 2011. Eu tinha ali os meus 17, 18 anos e eu já ia em praticamente todos os jogos do Vasco, né? Mas nesse jogo da final, os ingressos acabaram muito rápidos e eu não consegui comprar. E aí, meu amigo, a única solução foi dormir embaixo da arquibancada de São Januário. E foi isso que eu fiz. Não tinha ingresso, eu fui para São Januário um dia antes, fiquei lá numa salinha que tinha das torcidas organizadas, dormi lá embaixo da arquibancada e só fui sair lá de dentro no dia seguinte. Fiquei praticamente umas 16 horas preso dentro da sala até os portões abrirem, né, para o público, e aí quando abriu eu saí e ali estava liberado, né? No jogo da volta também fui para Curitiba e vi o Vasco ser campeão no estádio, uma das melhores sensações da minha vida, né? Ver um título nacional do nosso Vascão de perto. E se você, assim como eu, é maluco pelo Vasco, apaixonado pelo gigante da colina, procure sempre uma empresa que também compartilha essa paixão. E o Viriato compartilha dessa paixão com a gente. E você sabe, agosto é o mês de aniversário do nosso Vascão e vai ter muita surpresa lá no Grupo Viriato. Então já fique ligado aqui nas nossas redes sociais. Tá aí o Grupo Viriato, tá chegando o mês de agosto, mês de aniversário do Vasco da Gama, e vai ter muita coisa boa em parceria com o Grupo Viriato. Por isso, já siga eles lá nas redes sociais. Tem o link aqui na descrição desse vídeo para você ficar por dentro, beleza? Vai lá, segue lá, o Grupo Viriato é parceiro aqui do canal Machão da Gama, parceiro de outros canais aqui também, de Vasco da Gama, é feito de vascaíno para vascaíno, então a gente tem que dar moral, beleza? O link tá na descrição desse vídeo. Olha, a CBF detalhou as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro e alterou a data de Vasco e CSA pela Copa do Brasil. O jogo foi adiado em 2 dias, né? A partida Vasco e CSA seria realizada na terça-feira, dia 5 de agosto, em São Januário, e foi adiado para o dia 7 de agosto, uma quinta-feira, 8 horas da noite. Então, a partida Vasco e CSA mudou de data, meu amigo. Foi adiado aí em 2 dias. A CBF detalhou ali as rodadas, né, do Campeonato Brasileiro. Esse jogo da Copa do Brasil é o jogo de volta. O jogo de ida vai acontecer na quarta-feira, dia 30. É a próxima quarta, né? É isso, a próxima quarta-feira, dia 30, CSA e Vasco. E depois o jogo da volta é no dia 5 de julho, em São Januário. A CBF definiu aqui também os próximos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. No dia 9 de agosto, o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro em casa, 4 horas da tarde. No dia 17 de agosto, o Vasco enfrenta o Santos na Vila Belmiro, também 4 horas da tarde. No dia 24 de agosto, o Vasco recebe o Corinthians em São Januário, 4 horas da tarde. E no dia 31 de agosto, o Vasco visita o Sport na Ilha do Retiro,
8h30 da noite. Esses são os próximos compromissos do Vasco aí pelo Campeonato Brasileiro, e na Copa do Brasil o jogo vai acontecer no dia 7 de agosto, 8 horas da noite, jogo da volta contra o CSA. Amanhã o Vasco enfrenta a equipe do Internacional pelo Brasileirão, né? E a gente vai dar uma olhada aqui nos jogos do Campeonato Brasileiro e a possibilidade, né, do Vasco entrar na zona do rebaixamento, meus amigos. Hoje o Vasco pode entrar na zona do rebaixamento. Teremos hoje na rodada 17 Botafogo e Corinthians, Mirassol e Vitória, Fortaleza e Bragantino, Sport e Santos, Palmeiras e Grêmio. E é justamente o jogo Sport e Santos que pode mudar a situação do Vasco, porque Vasco e Santos, estão ali empatados em pontos, né, na tabela do campeonato. E o Santos está dentro da zona do rebaixamento. Se o Santos conseguir hoje um empate contra o Sport que não ganhou ainda no campeonato, né? O Sport tem 4 pontos, 4 empates. O Sport ainda não ganhou no campeonato. Se o Santos conseguir ao menos empatar com o Sport Recife, o Vasco amanhã entra em campo contra o Internacional dentro da zona do rebaixamento. Amanhã também tem Bahia e Juventude. O Juventude pode alcançar o Vasco em pontos, mas como joga fora de casa contra o Bahia, é difícil de imaginar que isso possa acontecer. Bom, para o jogo de amanhã, o Vasco tem novidades aí na lista de relacionados, né? Thiago Mendes vai para o jogo, foi relacionado. A gente vai passar a lista dos jogadores relacionados do Vasco aqui. Além dessa novidade do Thiago Mendes, o Vasco tem 3 desfalques, né, para essa partida. O zagueiro João Vitor está fora, suspenso, né, e levou o 3º cartão amarelo, não joga, está fora. A tendência é que o Hugo Moura jogue como zagueiro nessa partida. E além do João Vitor, Coutinho e GB também não foram relacionados, eles por conta de problemas físicos. Vamos então dar uma olhadinha aqui nos relacionados do Vasco da Gama para esse jogo contra a equipe do Internacional. Daniel Fusato, David, Estrela, Garré, Hugo Moura, Jair, Lemos, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Matheus Carvalho, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Ryan, Tietê, Thiago Mendes, Verrete e Vitor Luiz. Esses foram os relacionados aí pelo Vasco da Gama para esse jogo contra o Internacional. Uma provável escalação do Vasco amanhã para esse jogo é a seguinte, ó: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Hugo Moura e Lucas Freitas na zaga, com Lucas Piton na esquerda, Jair, Tietê e Nuno Moreira no meio, na frente David, Ryan e Verrete. Basicamente a mesma equipe, né, que enfrentou a equipe do Del Valle no meio de semana, com a volta, né, do Piton, que estava suspenso na lateral esquerda. No mais é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima, fui!